Grêmio perdeu na altitude e o técnico Renato deu as suas justificativas. O foco é completo na final do Campeonato Gaúcho e o treinador não escondeu as decisões que tomou. Nós vamos falar sobre duas informações de mercado: um grande zagueiro colocado na pauta gremista e uma possível negociação de saída. Mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar lá na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Não deu pra nós lá na KTO, pra dupla, eu falo, né? Nós jogamos vitória do Inter, vitória ou empate do Grêmio, não deu nada certo nesta rodada de competições internacionais, mas a KTO é isso aí, é uma brincadeira, vai lá e joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos também, tá? Eu quero falar com vocês que a derrota ela passou pela altitude na avaliação da comissão técnica gremista. O Renato deixou isso muito claro, a altitude fez diferença, o Grêmio demorou para se ambientar, o Renato conversou com os jogadores, teve a percepção na beira do gramado, os atletas demoraram para se ambientar a esse clima diferente. Mas o treinador também disse, não é desculpa. O desempenho foi abaixo do esperado, erros defensivos foram cometidos, a defesa do Grêmio errou, deu espaços e acabou pagando a conta com 2 gols sofridos. O Renato ele montou um time e ao longo da sua entrevista coletiva ele deixou isso mais ou menos claro para não sofrer gols. Acho que a ideia, ele não falou isso em palavras, mas a ideia era buscar um empatezinho. Recuou as linhas, tentou fechar espaço e especular. Não deu certo. O empate desejado não veio. E o que o Grêmio traz para Porto Alegre é a desvantagem, é a derrota. 0 pontos na bagagem. O Renato ele foi muito perguntado ao longo da entrevista coletiva, lá no vestiário gremista, sobre a logística do Grêmio, de preservar titulares, de fazer esse foco direto na competição estadual, deixando os titulares em Porto Alegre, utilizando só garotos, não ter trazido nenhum titular sequer, e o Renato ele demonstrou não gostar. Não gostou desse tipo de questionamento. Disse ele que faria tudo de novo, que foi pensado, ele é pago para tomar decisões, que se o resultado fosse de empate ou então vitória, ninguém questionaria a sua estratégia e que o Grêmio está muito ciente do que está fazendo. Lembrando, os titulares ficaram em Porto Alegre, entre eles o Soteldo, que talvez fique até no banco de reservas, com o Alexandre Mendes trabalhando no CT Presidente Luiz Carvalho, e assim será também ao longo da quarta-feira. O Renato volta e aí sim reassume a condição de treinador, de técnico da equipe titular também. O que o comandante gremista aproveitou foi o espaço para mandar um recado, tá? E o espaço foi a entrevista coletiva. Porque alguns jogadores foram maus, sim. Entre eles o Natan Pescador, muito criticado entre os jornalistas, e houve uma pergunta na entrevista sobre oportunidades e o Renato deixou claro, olha, torcida, imprensa, nós da comissão técnica, nós estamos vendo, e quem não está tendo desempenho, quem não está jogando bem, a fila anda e vai acontecer. Não é a primeira vez que o Renato dá esse tipo de recado, e acho até importante dizer, a fila do Natan Pescador já andou. Me surpreendeu muito ele ter recebido a oportunidade na altitude, mas de qualquer maneira, né? É um atleta que quando entra não dá resposta e o Grêmio tenta encaminhar a sua saída. Nós já falamos sobre isso aqui, fizemos conteúdos específicos falando sobre as dificuldades, de novo foi escolhido e de novo não deu nenhuma resposta positiva. O fato é, o Grêmio perdeu. E agora? Com 0 pontos e uma partida disputada, atenção torcedor gremista, você precisa olhar para a quarta-feira porque tem jogo importante. O grupo do Grêmio vai se movimentar com o Huachipato versus Estudiantes. O jogo vai ser disputado no Chile e o melhor dos cenários aqui é um empatezinho, para travar todo mundo, né? Para dar aquela travada e todo mundo pelo menos ficar numa situação parecida. É claro, The Strongest ele arranca, ele faz os 3 pontos, mas o The Strongest no cálculo do Grêmio não é o grande adversário nessa corrida pelas 2 vagas para as oitavas de final. O empatezinho aqui eu acho que é o melhor resultado. O jogo entre o Huachipato e Estudiantes está marcado para esta
quarta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Para a gente começar a virar a nossa pauta e também fechar o Diário do Grêmio KTO, olhamos agora para o mercado de transferências. E duas informações foram dadas nas últimas horas lá na Rádio Gaúcha pelo comunicador Pedro Ernesto Bernardin. O Pedro, vocês conhecem o Pedro, no Sala de Redação, disse que Galdino tem conversas para deixar o Grêmio com o futebol mexicano. Os mexicanos procuraram um atleta e estão sondando a possibilidade. Essa informação no bastidor ela é confirmada, tá? Existe uma sondagem, não uma oferta ou uma negociação, mas uma sondagem do México pelo Galdino, que pode se transformar em algo maior no futuro e, eventualmente, uma saída, tá? Essa informação a gente conseguiu apurar e confirmar. Agora, a segunda informação do Pedro eu não consegui confirmar, mas o Pedro é um cara bem relacionado, acho que vale a pena a gente colocar aqui. Yerry Mina. O Grêmio negocia a contratação de Yerry Mina. Ele hoje defende as cores do Cagliari, da Itália, e o Grêmio estaria negociando este atleta de 29 anos, um zagueiro, fez história no Palmeiras, grande zagueiro, diga-se de passagem, de Premier League, hoje lá na Série A do Campeonato Italiano, pensando no grupo de jogadores, na titularidade, em um zagueiro de médio prazo, um zagueiro de carreira para o Grêmio nos próximos anos, mas seria uma chegada para a janela de meio de temporada. É a informação do Pedro, a gente vai trabalhar isso, vamos atrás de mais novidades e prometo trazer outros detalhes aqui nas próximas horas, tá? Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.